noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Quero que os irmãos peguem na sua mão a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Nós vamos ler uma passagem bíblica que requer de todos vocês a máxima atenção. É um texto um pouco emblemático. Eu acredito que quando você for lê-lo, e ao ter já lido, ele fica um pouco de mistério. O que Deus quer dizer com isso? Mas antes de ler, eu queria até dar o título a essa pregação desta noite, porque se você é bom de contas, hoje, esse domingo é a quarta mensagem do ano. Então nós ainda estamos vivendo o ano novo, não estamos? Amém. Estamos ainda vivendo, eu cumprimento ainda as pessoas dizendo, paz seja contigo, Deus abençoe, feliz ano novo. Eu ainda fico dizendo isso porque há uma expectativa em nós que esse ano seja novo mesmo, não é? Amém. Então o título desta mensagem é o que fazer para que o ano de 2026 seja novo mesmo. E eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui porque Ele quer desvendar, te dar essa resposta, para que você possa responder isso dentro da sua casa, no seu setor de trabalho. Por que o ano que você tanto deseja para as pessoas seja um ano novo? Porque existem condições que Deus tem nos dado e vai nos dar para que possamos viver verdadeiramente um ano novo. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel 47. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Então se você tem a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque nós vamos descortinar esse texto, e eu tenho certeza que dentro de alguns minutos Deus vai nos trazer respostas profundas, amém? Vamos ler então, Ezequiel capítulo 47, verso 1 em diante, preste bastante atenção. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo deste lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levados ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente, que por onde passar, quer que entrem estes ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo que por onde quer que entre este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé, e junto dele, desde Englede até Englaim, haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornarão-se saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos.
porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. E você diz amém. Senhor, eis a tua palavra lida. Pedimos que o Senhor agora nos traga a iluminação desse texto, para que vidas que aqui estão, a começar por mim, possa realmente entender que nós queremos que o ano de 2026, para todos nós que aqui presentes estamos e as nossas famílias que não estão aqui, verdadeiramente vivam um ano novo. Que o Senhor nesta noite seja engrandecido como já está sendo engrandecido, mas porque vidas aqui serão transformadas pelo poder da sua palavra. Que agora não seja eu, mas o teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós aqui, porque a tua palavra foi lida e ela já é a sua revelação máxima. Mas entendemos que pelo teu Espírito Santo podemos ter esclarecimento do que o Senhor quer falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto, como eu disse, já um texto emblemático, mas ele não é tão difícil de entender e de interpretar. Porque aqui nós estamos vendo que um profeta chamado Ezequiel, o mesmo que escreveu o livro, foi levado a uma dimensão, uma experiência muito grande com Deus. E o Senhor fez com que ele vivenciasse algo que o final desse caminho nos deu a certeza de que vale a pena obedecer a ele irrestritamente. Portanto, ele disse assim: Ezequiel, você tem um cordel de medir? Tem. Então eu quero que você meça 1000 côvados e entre neste rio. Então, para que a gente fique bem sabido sobre alguns detalhes, côvado, ele é uma medida que é 496 metros, um côvado. Então, portanto, para que a gente possa entender e deixar bem claro, vamos colocar como 500 metros, meio quilômetro. Então ele diz assim: meça 500 metros e entre neste rio. E assim que ele entrou neste rio, a Bíblia diz que as águas batiam aonde? Nos artelhos. E aí ele disse assim: meça mais 1000 côvados, mais 500 metros e entre neste rio. E ele foi andando dentro deste rio, e agora ele percebeu que as águas batiam nos joelhos. Meça mais 1000 côvados, mais 500 metros, e assim ele fez. Entrou neste rio, e agora as águas batiam na cintura. E ele então, querendo entender o que o anjo, o que Deus queria dizer com ele, disse assim: agora meça mais 1000 metros, mais 500 quilômetros. E assim ele o fez, mediu mais 500 metros e entrou neste rio, e agora as águas não podiam ele mais andar sobre elas, águas que se deviam passar a nado. Nisto nós podemos entender uma coisa: o que Deus quer de nós no ano de 2026 é que você entre neste rio e passe por todas as etapas que é importante passar. Porque quando eu passo nas etapas, eu estou entendendo que água chegando nos meus artelhos, eu ainda tenho controle, eu posso sair fora. Água chegando até o meu joelho, eu ainda tenho controle da situação. Nós passamos o ano de 2025 tendo muito controle nas mãos, mas Deus quer tomar o controle de nós. Ele quer controlar você. Então ele disse: meça mais 1000 metros. A água estava batendo na cintura. Água batendo na cintura, ainda você tem o controle. Você pode sair, você pode voltar para a margem, você pode se desligar das coisas. Mas quando você mede os últimos 1000 metros e entra nessa água de maneira que você já não tem mais controle, você entende agora o que Deus quer para nós. Ele quer controlar a sua vida, Ele quer controlar os seus negócios, Ele quer controlar os seus sonhos, as suas metas, os seus ideais. Talvez o ano de 2026
só um pouquinho mais baixo. Talvez o ano de 2026 foi o ano de 2025 foi um ano que todo o controle estava nas suas mãos. Todo o controle estava nas suas mãos. Por isso que o problema nosso do egocentrismo, de achar que nós somos o centro da situação, nós podemos dizer sim ou não, e as consequências vamos resolver lá na frente. Talvez foi isso que evitou que você tivesse um ano novo em 2025. Mas o que Deus espera de mim e de você, para o ano de 2026, que você deixe o controle nas mãos dele. Para isso é importante entrar neste rio, e este rio é o rio que nasce de um lugar especial. Nós podemos fazer essa primeira pergunta que Ezequiel talvez deva ter feito, mas ele já sabia: de onde vem este rio? De onde vem essa água? Se nós, irmãos, tivermos esperança que esse rio nasça lá do palácio do governo do Brasil, nós estamos perdidos. Se você entende que a solução para o seu problema vai vir de uma vida financeira abastada, de uma situação curricular muito agradável, nós estamos realmente perdidos. Mas essa água, a qual Deus quer que você entre, que eu entre, que nós cheguemos o mais profundo possível, ela nasce do trono de Deus, ela nasce do trono do Senhor. Então essa água está nascendo do limiar do templo, nascendo daqui, e Deus quer que no ano de 2026 você entre neste rio. E aí vem a pergunta: pastor, por que nós devemos entrar neste rio? O que eu vou obter no ano de 2026 ao entrar neste rio? Eu quero dizer que o texto nos responde essas perguntas. O texto te dá essa resposta, para que você possa compreender o que Deus espera de nós no ano de 2026. Em primeiro lugar, o que Deus quer de mim e de você, é que você chegue a águas mais profundas. 2025, você andou em águas rasas, você teve experiência com Deus muito superficial, você não teve experiência de ouvir Deus falar, não teve experiência de poder interpretar o texto da Bíblia e entender o que Deus quer falar. Talvez você ainda não teve experiência de sentir a mão de Deus te curando uma pessoa na sua casa pela sua oração. Você ainda não teve a experiência de dizer: Deus, que o Senhor faça acontecer a libertação na vida da minha família, porque a oração, irmãos, você pode fazer e Deus vai ouvir. Então muitos de nós achamos que só quem está em cima do altar tem o poder ou tem a palavra coerente. Não. Se você usar o nome que está acima de todos os nomes, o nome que é o nome mais sagrado deste planeta, o nome Jesus Cristo, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, aonde você estiver. E eu tenho certeza que muitos irmãos que aqui estão, têm experiências profundas com Deus. Experiência de dizer: pastor, eu orei lá em casa, uma situação que estava adversa, e o Senhor me ouviu e me deu a resposta minutos depois. Eu estava numa situação embaraçosa na minha empresa, não sabia o que fazer, mas eu dobrei o meu joelho, eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu a solução, a resposta apareceu. Então o que Deus espera de mim e de você, nesse primeiro ano, nesse primeiro movimento, é que você não pare só em águas nos artelhos, que você não pare só em águas nos joelhos, que você não se detém só em água na cintura, mas que você venha para o altar, aonde a água é mais profunda, aonde você pode encontrar mais experiências profundas com Deus. Você precisa conhecer o poder do louvor. Como o pastor bem disse aqui, dependendo do louvor e da situação que o louvor nos envolve, a pregação fica para depois. Experiências grandiosas podemos ter com Deus através do louvor. Lembro de uma situação lá em Belo Horizonte,
quando um louvor simples, cantado com toda a autenticidade, trouxe uma família ao altar do Senhor, aceitando o Senhor Jesus. Aquilo ficou tão marcante, porque geralmente a gente espera o apelo, mas quando eu estou em águas tão profundas, irmãos, eu vejo experiência tão grandiosa com Deus, e é isso que o Senhor quer fazer-nos neste ano de 2026. Queremos chegar no finalzinho deste ano, ao orar para agradecer. Muitos estejam nesse dia e estarão para dizer as experiências que você teve por mergulhar em águas mais profundas com o Senhor. Que assim seja sobre a sua vida. Então, o primeiro ponto que Deus quer de nós, venha para águas mais profundas. Em segundo lugar, que o texto nos aponta, no verso de número 8, diz assim: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornarão saudáveis. Eu oro a Deus e peço ao Senhor, que esse ano de 2026, nós tenhamos saúde espiritual. É o que nós precisamos pedir a Deus para o ano de 2026, saúde espiritual. Nós estamos envoltos, irmãos, a tantas situações, que a gente fica pensando assim, meu Deus, será que é verdade essas coisas? Será que está acontecendo mesmo? Nós estamos sendo bombardeados com tantas mensagens negativas, estamos sendo bombardeados com tantas palavras, que em vez de nos impulsionar, elas nos retrocedem. Palavras que pesam na nossa mente. Por isso, irmão, nós precisamos pedir a Deus saúde espiritual. Ore a Deus, para que o Senhor possa blindar a sua mente, para que palavras ofensivas, palavras negativas, não possam influenciar você, não possam parar você, porque você está andando neste rio, e pode chegar alguém, o diabo pode usar, e dizer assim, por que você está fazendo isso? Para quê? Não vai dar em nada. Você já tentou uma vez, já desviou, tentou duas vezes, já desviou. São palavras que retrocedem você. Mas se você orar a Deus e falar, Senhor, esse ano eu quero blindar a minha mente, blindar meu coração. Eu quero ter saúde espiritual, mental. Eu não quero deixar as palavras me parar. Não quero deixar as palavras me estancar. Não permita que palavras, que situações e que gestos parem você. Talvez você já era para chegar no ano de 2026 como uma grande empresária, como um grande empresário, mas uma palavra tirou você do caminho. Uma palavra tirou você do projeto. Talvez você já era para ser um grande ministro do altar do Senhor, mas uma palavra, uma ação, uma atitude não deixou você prosseguir. Mas por onde passar esse rio, disse o anjo a Ezequiel, tudo se tornará saudável. Precisamos de saúde, irmãos. Peça a Deus saúde para os seus filhos, saúde para a mente da sua filha, para a mente do seu filho, para que ele não seja engodado pelas coisas que esse mundo oferece, mas que ele possa ter a mente centrada na palavra, que ele tenha amigos, tenha amizades, mas que ele possa se comportar como um homem, uma mulher que serve o único Senhor e Salvador. Saudáveis, saúde que nós precisamos. Em terceiro lugar, o que podemos fazer para que o ano de 2026 seja um novo ano, um ano novo para todos nós? A palavra do Senhor no verso 9, que nós lemos, diz assim: e será que toda criatura vivente, que por onde passar esse rio, quer que entrarem nesses ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. E você diz amém. Para que o ano de 2026 seja um novo ano na sua vida, além de você entrar em águas mais profundas, além de você também buscar saúde espiritual, eu quero pedir a você
peça a Deus para que transforme morte em vida. Transformar morte em vida. A Bíblia diz que este rio chegou a um rio chamado Mar Morto. Chegou ao Mar Morto. Se você não sabe, o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. Toda noite o Monte Hermon congela e de manhã ele vai degelando, formando o rio que corre. E o rio que corre é o nome Jordão, que ao descer pela planície, ele abastece a planície da Galileia, passa pelo deserto da Judeia e assim chega no Mar Morto. O Mar Morto, ele é morto por causa da alta densidade dele de sal. 1 litro de água do mar, nós temos belíssimas praias aqui, mas para cada litro de água da nossa praia aqui, há mais ou menos 35 a 40 miligramas de sal. Mas no Mar Morto, 1 litro representa 300 gramas de sal. Então não há vida neste lugar. Não há vida. O que tem lá são pequenas microbactérias que ainda conseguem sobreviver à alta densidade salina deste mar. Mas a Bíblia diz que por onde esse rio passar, que você já está nele, ele vai trazer vida aonde há morte. E esse rio é impossível ter vida. Sabe quando você entende que tem situações na sua vida que é impossível resolver? Está morto. Quantas mulheres que a vida romântica dela já morreu para ela? Quantos homens que entendem que a vida dele financeira, a vida dele curricular já está morta? Quantos rapazes que hoje não tem mais a mãe por perto? Quantos filhos hoje são mal amados? Quantos pais são jogados para longe por causa de filhos que aparentemente estão mortos para os pais? Mas esse ano será um ano novo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, porque por onde passar esse rio, aonde não tem vida, tornará a ter vida. Aonde está morto, vai viver. O que estava morto na sua vida, vai viver. Deus vai brotar da onde não tem. Deus vai trazer, eu quero que você creia. Para isso, Ele te dá o caminho. Entre nesse rio, mas não fique só nas águas dos artérios, não fique só nos joelhos, não fique só na cintura, mas venha para águas mais profundas. Venha para águas mais profundas, para a glória do Senhor. Aleluia. Existem águas que dão nos artelhos. Aleluia. Existem águas que dão nos joelhos. Existe água que dão nos lombos. Mas existem águas mais fundas, eu sei. Aleluia. Em quarto lugar, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que o ano de 2026 seja verdadeiramente um novo ano? Em primeiro lugar, Deus quer que você venha para águas mais profundas. Em segundo lugar, Deus quer que você busque saúde espiritual. Em terceiro lugar, Ele quer que você ore para que haja vida onde tem morte. E que você possa vivenciar isso. E eu creio que você vai vivenciar isso. Porque para muitas pessoas, irmãos, realmente morreu muita coisa. E às vezes nós precisamos ser categóricos, porque o sangue de Jesus ainda é vivo e ainda está no nosso meio nos protegendo. Às vezes as pessoas, e nós sabemos, irmãos, que tem muita coisa mística. Teve uma senhora uma vez que disse assim para mim, assim: pastor, eu acho que fizeram uma macumba para mim. Colocaram o meu nome na boca do sapo e amarrou.
E aí eu até disse para ela assim: irmã, eu acho que o sapo morreu à toa. Isso não é problema da igreja, é problema do IBAMA. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, irmãos, protege você. Ele não tem poder, o diabo não tem poder sobre a sua vida nem a minha vida. Porque a mão do Senhor é sobre nós. 1 Pedro 4,14 diz que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. O salmista, escrevendo poeticamente o Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí eu posso dizer no verso 2: direi do Senhor para as pessoas: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Então, portanto, podemos orar para que aonde há morte venha vida. Mas em quarto lugar, o que eu posso esperar do ano de 2026? Eu preciso orar para que haja provisão divina. Preste bastante atenção nesse versículo, que eu acho ele encantador. Olha o verso de número 10. Será também que os pescadores estarão de pé junto dele, desde Englede até Englaim? Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, e multidão excessiva. Olha para você ver o mistério desse texto maravilhoso. Que por onde passar esse rio, aonde você entrar, esse rio, por onde ele passar, vai trazer bênção em excesso. Não, só meia dúzia entendeu. Por onde passar esse rio, você estando nesse rio, você viverá bênçãos em excesso. Ainda está fraco, eu vou explicar, que você vai ainda ficar maravilhado ainda. Ao lado do Mar Morto, está todo mundo morto, porque não tem o que fazer. Se você está do lado de uma pessoa que já morreu para os sonhos, você sonha também? Não sonha, porque aquela pessoa já morreu para isso. Tem gente que a casa dele está até hoje precisando de rebocar. Aí a mulher fala para o marido: vamos rebocar, mas um dia eu vou rebocar. Mas nunca que acontece isso. Então para ele, rebocar já morreu. Aí a esposa dele também já morreu por reboco. Quanto mais pintura, quanto mais as outras coisas. Então tem muita coisa na nossa vida que parece que já morreu. Mas olha o que o texto está dizendo. As águas que nascem do altar, e que você vai entrar nela e chegar a águas profundas, ela vai abastecer tanto o mar morto, que ele tornará a ter vida. Ele vai tornar a ter vida. E aí, os pescadores, que antes estavam de braço cruzado, porque não tinha nada para pescar, agora tem trabalho para eles. Porque por onde passar esse rio vai trazer provisão. Eles agora vão ter o que pescar, porque agora o mar que era morto tem peixe. Você está entendendo ou está entendendo, né? Então tá bom. O mar que agora não tem peixe, agora tem peixe. Aí outra coisa, e lá vai dar peixe que nunca deu. Peixe tão grande que não tinha naquele lugar. Eu posso acreditar que o peixe, fala aí o nome de um peixe caro. Salmão. Salmão? Badejo, salmão, vai ter naquele lugar para pescar. O peixe mais caro do mundo, se você não sabe, custa 2 milhões de reais. É chamado de bluefin. Yes. Bluefin é um peixe, parece um mármore azul. Bluefin é o peixe mais caro do mundo. Então, aí lá vai dar bluefin. Porque neste mar que estava morto, agora as águas que fluem do altar
deu vida e vida em abundância. Agora os pescadores têm o que pescar. Eles vão pescar cada peixe desse tamanho, que eles vão comer e ainda vão vender. Vai ter dinheiro, irmão, vai ter grana, vai ter vida, vai ter alegria. Os pescadores vão chamar outros também. Então pense, se aquela empresa sua, se aqueles negócios seu estavam mortos, vai começar a ter vida. E por causa dessa vida, você vai multiplicar os seus rendimentos. E multiplicando, você vai chamar outros. Ei, vem pra cá, o negócio aqui tá bom, o negócio aqui tá bom. Vem pra cá. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu lhe afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Existe vida Peixe aí. do mar grande e multidão excessiva. Está escrito aqui, ó. Eu creio na Bíblia. Peixe do mar grande e multidão excessiva. Que essa bênção do excessivo chegue na sua vida, na sua Amém. casa, na Glória sua a família. Deus. Que você, irmão, possa sentir realmente Deus agindo na sua vida milagrosamente, grandiosamente, para a glória do Senhor. E quinto e último projeto de Deus para que você tenha um ano de 2026 maravilhoso. Seja um ano novo. Em primeiro lugar, que você chegue a águas mais profundas. Venha. Nós convidamos você para conhecer esta igreja, para conhecer a igreja, porque nós queremos que você venha viver águas profundas, bem profundas, experiências com Deus, grandiosas com Deus. Segundo, que você busque saúde espiritual. Terceiro, que você ore para que haja vida onde tem morte. Quarto, que você possa viver mesmo, irmãos, experiência de provisão divina. E em quinto lugar, e o último, que você creia na cura. Creia na cura. Creia na cura. Eu quero ler verso de número 12, o último versículo. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Irmãos, você tem uma palavra de cura para uma pessoa que está doente. Só precisa de cura quem está doente. Só precisa de cura quem está com a vida desajustada. Precisa de cura quem está com a mente atrofiada. Precisa de cura quem já se entregou para as almas. Precisa de cura quem olha para trás, para o passado e quer viver nele. Então nós precisamos de cura. Creia na cura do Senhor, porque o que Deus pode produzir através de águas profundas é que não só o fruto, mas até as folhas de boas árvores que nós somos, que damos frutos com alegria e com prazer, temos cura para as pessoas. A sua palavra, a sua saliva tem cura. Você sabia que o lobo se cura um ao outro salivando? Quando um lobo está ferido, o outro vem e lambe a ferida. Algumas pessoas podem olhar e dizer, mas que coisa nojenta. Mas não, é porque a saliva do lobo tem produtos curativos, e ele cura o seu outro amigo lambendo as suas feridas. Portanto, o que Deus quer de nós é que a sua palavra, a sua fala seja de cura para alguém. Que esse ano eu não venha machucar ninguém com as palavras. Que esse ano eu não venha dizer, você não presta, você não vai. Que essas palavras saiam do nosso dicionário, mas que eu tenha uma palavra viva,
Que eu pegue na mão do meu irmão e diga: você é importante, você é o meu filho amado. Abrace a sua filha, diga que você a ama. Abrace o seu filho, diga que ele é importante para você. Abrace o seu marido, a sua esposa e fala que você o ama. Temos palavras de cura. Creia na cura divina para a glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que este rio nasce do limiar do templo, nasce de dentro da sala do trono. E eu quero que você imagine aqui sendo o lugar mais profundo, aonde eu quero mergulhar, aonde eu quero me aprofundar. Mas só de entrar no rio já é um grande passo. Já é um grande passo. Talvez você ainda não fez isso, porque entrar água nos artelhos é dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu não tenho outro a quem chamar de meu Senhor a não ser Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso entrar neste rio. E quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu entrego a minha vida para Ele, eu estou entrando neste rio. E você vai experimentar que só entrar nesse rio ainda é muito pouco. Deus vai fazer você vir mais, até você atingir patamar tão grande em Deus, que você vai abençoar muitas pessoas com a sua vida. Então eu quero te fazer um convite nesta noite. Você, meu amado irmão visitante da noite, que ainda não entregou a sua alma a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, porque o Espírito Santo de Deus tocou em você. Não porque toda a apresentação foi belíssima aos seus olhos, fazemos tudo para a glória de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está aqui movimentando essas águas, e Ele já falou com você. Então, se você quer dar um passo nesse rio, eu quero te convidar a você entrar nesse rio, dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu quero experimentar coisas grandes no ano de 2026. Se você é a primeira pessoa, levanta sua mão e nós queremos orar por você. Aonde você estiver, só dá um sinal com a mão, dizendo assim: pastor, eu quero entrar neste rio. Não importa como eu vim, eu cheguei, quem me convidou, eu estou tomando a minha decisão ao Senhor. Se você tem esse desejo, levanta sua mão. Se você puder e quiser, venha caminhando aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Isso é muito importante. Se você é alguém que já está no rio, já está nesse rio, mas você quer aprofundar, você quer ter mais conhecimento, você quer ter mais experiência com Deus, sai do seu lugar e venha para a parte mais profunda, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo vai transbordar. Glória a Deus. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Aleluia. E eu quero beber
do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer entrar mais nesse rio, quer aprofundar, quer ter experiência com Deus no ano de 2026, experiências profundas. Deus está te chamando, te convidando a você entrar mais nesse rio. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. É importante quando a vida toma uma decisão ao lado do Senhor, porque não há maior prêmio dado ao Senhor, é entender que nós estamos neste mundo para ser instrumento nas mãos dEle. E um dia o Senhor nos requererá de volta, porque Ele é tudo para nós. No Pentateuco, Ele é aquele Senhor que libertou o seu povo e encaminhou um projeto de salvação. Para os profetas, Ele é o nosso Deus, Senhor e grande dono de todas as coisas. Na poesia, nos poéticos, Ele é o nosso Senhor, que nos entregou tudo nas nossas mãos e disse: ensina a contar os seus dias, de maneira que vocês vão alcançando o coração sábios. Nos evangelhos, Ele é o nosso Deus Emanuel. Em Atos dos Apóstolos, é o nosso Senhor, dono da obra, dono da igreja. Ele é aquele que fundou a igreja do Senhor. E por que não dizer nas cartas paulinas, Ele é o nosso Senhor, aquele que é o divisor das águas. É aquele que faz a divisão entre almas, juntas e medulas. E no Apocalipse, Ele é o Senhor que um dia vai voltar. E Ele requer isso de nós. Vamos orar em favor do Lucas Felipe, esse jovem que tem uma missão muito grande da parte do Senhor sobre a vida dele. Deus o trouxe a este mundo para um projeto muito maravilhoso. Ele não nasceu por um acidente, ele nasceu pela vontade do Senhor, porque Deus não faz nada que o projeto dele não seja para a glória do nome dele. E você é um projeto da parte do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos em favor do Lucas Felipe, que toma uma decisão tão linda, Senhor, de aceitar o Senhor como Salvador pessoal da sua vida. Deus amado, que o Senhor o sustente na sua mente, Senhor, que ele possa entrar nessas águas mais profundas e ter experiências honrosas com o Senhor. Que o centro da vida dele seja o Senhor Jesus, porque aí ele vai entender, ó Deus querido, que ele vai ver aonde, ó Deus querido, tem morte, ele vai ver vida. Então traga a ele saúde espiritual, traga a ele, Senhor, cura divina, traga a ele provisão, Senhor, tudo aquilo que em 2026 ele vai viver. Tudo aquilo que foi o passado pesado, passado difícil, traumático, que seja agora jogado por terra. Que ele olhe para frente, para tudo que Deus tem para realizar sobre a sua vida. E que a bênção seja sobre ele, no poder e na unção do Senhor Jesus.